Está entrando no ar o programa Momento Clássico com Eric Herreiro, a sua conexão com a cultura e o melhor da música de concerto pela Rádio Tropical Web Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Momento Clássico aqui na Rádio Tropical Web Brasil, direto do www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Te convido agora, nessa terça-feira à noite, para ficar conosco até às 20 horas, 21 pouquinho, com o melhor do clássico, com o melhor da cultura fluminense e brasileira. Você sabe que hoje é terça-feira, então tem o nosso Conexão Cultura. Meu convidado de hoje, ele é importado. Ele veio de longe, vai contar pra gente a história dele e a história dele com a música, uma história muito rica, muito potente e que tem produzido e impactado positivamente muitas vidas aqui pelo Rio de Janeiro. Então, Lu, você que está hoje aqui na operação, vamos lá de Conexão Cultura. Momento Clássico apresenta Conexão Cultura. No Conexão Cultura de hoje, um artista internacional que tem trazido muito da sua arte, muito do seu amor pela música a todo o Brasil e tem impactado positivamente muitas vidas. O bate-papo vai ser muito rico. Fique conosco aqui na Rádio Tropical Web Brasil, porque eu estou trazendo hoje Nikolai Sapontiev. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Eric. Mais uma vez agradeço à Rádio Tropical Web Brasil pelo convite e é sempre um prazer conversar com você sobre a nossa vida musical no Rio de Janeiro, que a gente tanto ama e tanto se esforça para que ela melhore, que as condições dos nossos músicos melhorem. Verdade. E nós temos também sempre assuntos, porque nos conhecemos a longa data, né? Lá no Festival Amazonas. Como trabalhamos lá em óperas, verdade? Eu trabalhei lá, você estava vindo cantar lá, então é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. O que trouxe você ao Brasil, de lá da Bulgária? O que te chamou a atenção no Brasil? Quando você veio para cá, você já veio como músico, já vivendo realmente da música, fazendo ela como profissão de fé. O que te chamou a atenção no Brasil? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu sou viciado no Brasil. Hoje, eu declaro corajosamente que o Brasil se tornou uma paixão minha e muito mais que um país, uma pátria e etc. Né? Eu gosto do Brasil porque eu acho que o mundo se encontra aqui, de uma certa maneira. O que me trouxe ao Brasil foi a fome. Poxa vida. Eu vim para o Brasil em 97. Então, 96, a partir de 96, a Bulgária estava vivendo o seu pior período depois da queda do Muro de Berlim. Então, eu estava me lembrando outro dia, falando com alguém que, graças a Deus, eu nunca vi tanques e bombas, Deus me livre. Mas vivemos algo próximo de uma situação de guerra, isso não desejo a ninguém. Eu me lembro um dia quando eu tomei, assim, não é que tomei a decisão, mas eu pensei que na primeira oportunidade eu sairia, porque aquilo que eu mais amava, que é música e violino, não podia mais me dedicar tanto, porque não tinha condições, né? Enfim, no inverno, a Bulgária é um país que depende de energia, então tinha racionamento de energia 1:4, por exemplo, 1h30. Puxa vida. Então, esta foi, tanto é que quando veio a banca brasileira para fazer a audição lá, tinha 190 violinistas fazendo. Puxa. A prova, todo mundo praticamente. Todos viram ali uma oportunidade. Todos viram uma oportunidade. E eu era muito jovem naquela época, eu fiz o concurso com 19 anos.
Aí a própria minha professora falou que talvez eu não vou passar. Então eu acho que fui sem esta carga de que devo passar e acabei passando. E eu não sabia muito pouco do Brasil, na verdade não era nada, mas eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu fui para a biblioteca, porque eu fui aceito para tocar na então formada original Amazonas Filarmônica. Certo, essa banca foi do Festival Amazonas de Ópera. Esta banca não foi do festival, essa banca foi uma banca separada para a criação propriamente da Orquestra Amazonas Filarmônica, com Maestro Júlio Medalha, Capela, Cascapera. Eu lembro dessas figuras lá, não me lembro tão nitidamente hoje de tudo, faz bastante tempo, mas essa banca foi para lá e o resultado não foi anunciado logo em seguida. Logo em seguida foi a minha professora que ligou para minha casa, falou que eu passei, e eu não pensei duas vezes, falei eu vou. E no dia seguinte fui e achei um livro sobre Teatro Amazonas na biblioteca. Enfim, aí começou eu estava louco de curiosidade, sempre gostei muito de viajar. E como é que foi a adaptação com o idioma? Porque você veio para cá sem falar praticamente nada. Absolutamente nada, absolutamente nada. Tem um amigo meu, quando isso ficou público, né, que eu vou, e claro que a gente sabia que se fala português, ele tinha primeiro momento de aparecimento das antenas parabólicas? Do satélite. Pro satélite. E ele pegava a TV portuguesa. RTP, talvez. RTP. Falou assim, vem ver o que você vai falar. Eu escutei aquilo, sabe, parecia uma linha de sons que eu não conseguia nem distinguir o que é palavra, o que não é, o que é palavra, mas para mim tudo era uma grande frase, né, sem pausa, mas depois, e uma das paixões minhas pelo Brasil é o português do Brasil. Eu gosto muito da língua portuguesa brasileira. Que barato isso. E me diz uma coisa, você veio por um Brasil bem diferente do que é esse Brasil aqui que você vive hoje no Rio de Janeiro. O Brasil é um continente, cada região tem suas particularidades. Você saiu de um local que tem um inverno muito rigoroso e você veio para o Amazonas, que tem um calor grande, uma umidade grande. Como é que foi essa adaptação também? Fácil. Foi fácil? Foi fácil. Porque... Acho que se fosse o contrário seria difícil, né? Ah, sim. Eu tinha morrido de frio. O meu drama era o frio no inverno. Eu era famoso, inclusive, por sempre procurar um lugar perto da calefação, que era muito fraquinha sempre. Só para dizer que assim, aqueles anos eram bem difíceis. Tudo, né? Então, eu não pensei. É claro que às vezes fica quente demais, você sua demais e etc. Mas perto do sentimento da liberdade, de uma certa segurança, eu achei o Brasil um país muito livre, assim, com pessoas livres. E como é que foi a reação da sua família quando você falou, olha, passei e vou? Eu não perguntei, né? Você tinha 19 anos, né? Sim, né? E eu sou de junho, então a prova era no início de junho, até se formarem os documentos, eu acabei completando 20. E eu falei para minha família que vou ficar um ano. E depois que terminou um ano, falei que vou ficar mais um. E depois que terminou o segundo, falei que vou ficar mais um. A minha mãe então falou, vamos parar de contar, você não vai voltar. Então admitiram, eles viram que eu me adaptei bem, eu me sinto bem no Brasil, sabe? Eu acho,
toda sociedade tem problemas. E toda sociedade tem problemas fundamentais. Mas o Brasil tem uma qualidade que isto eu já posso dizer que conheço a maior parte do Brasil, inclusive tenho um interesse profundo da cultura e do folclore brasileiro. O Brasil tem uma qualidade que na verdade falta na Europa toda, né? Que as pessoas se comunicarem na rua, no elevador. As pessoas desconhecidas, você sai de manhã no Rio de Janeiro, que é uma cidade de 10 milhões de habitantes. Você sai de manhã, você cruza com uma pessoa que te diz bom dia. É, verdade. Isso é lindo. A gente precisa usar isso como ponto de partida para um caminho, para melhorar o que falta. Sem dúvida. Mas esta característica principal, fundamental, muito intrínseca, eu não preciso falar mais. Quando eu pego conexão no aeroporto, eu já sei onde é o portão pela fala que eu escuto, que eu ouço. Os brasileiros falam o tempo todo, e as famílias, quando estão juntos. E aquilo que para mim isso é uma música, sabe? É gostoso, né? Essa coisa cálida que nós temos. E aí você foi ficando. Você ficou quanto tempo lá em Manaus? 12 anos. 12 anos. Sim. Puxa vida, aí foi nesse período então que a gente trabalhou juntos ali. Foi. No festival. Foi no festival. Muito bem. E como é que deu essa guinada de Manaus para Rio de Janeiro? Quando foi isso? Isso foi em 2010. Eu cheguei em 2017, foi setembro. E para minha surpresa mesmo, eu comecei a entender português, sabe? Nunca, para não dizer que nunca tive aula, tive uma, né? Que aprendi a palavra também, até agora me lembro. Isso foi que eu aprendi dessa aula. Tudo mais que eu aprendi foi que eu aprendi a frase como se chama isso. Sei. Aí comecei, as pessoas da orquestra na época super também, já fizemos amizade com os brasileiros, dançávamos música do leste europeu, dançávamos samba, dançávamos boi, bumbá, enfim. Então eu me envolvi rapidamente na vida musical, né? Gravei logo também com o pessoal da banda Carapicho, que naquela época virou febre aquilo, na verdade. Né? E comecei a dar aula. E aí descobri um outro lado meu que me acompanha até hoje. Eu sou um dos professores que fundaram o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Que bacana. Éramos 3 professores, eu sou um deles. Que era num lugar minúsculo, hoje ocupa o prédio do Sambódromo. Sim. Então cresceu bastante. Enormemente, E eu presenciei o que me enriqueceu demais como músico e como profissional. Eu praticamente presenciei uma revolução cultural que aconteceu no Amazonas. Se você pensar o que teve antes de 1997, a gente está falando do século passado. Eu sou que nem tem 30 anos, então o que teve antes, o que tem agora é uma guinada, sem dúvida. É um feito. Então, em algum momento, eu estava fazendo tudo que eu poderia fazer lá. Eu trabalhava como coordenador, aí depois me ofereceram para ser coordenador do núcleo de instrumentos sinfônicos da escola.
Estava trabalhando na Amazonas Filarmônica, obviamente estava trabalhando na Experimental, estava trabalhando na Orquestra de Câmara, e nem tinha 35 anos, e eu pensei que não estou muito a fim de esperar a idade de me aposentar, porque chegam, dependendo das condições locais que você tem. Então, resolvi, na época, com a mãe da minha filha, fazer a prova para a USB. Fizemos a prova para a USB, entramos na USB e a USB entrou em crise. Logo em seguida. Em 2010, logo em seguida. A gente passou não tinha... pela cabeça assim, o que eu fui fazer da minha vida? Passou porque foi muito dolorido de ver isso de dentro, e como recém chegado, eu por outro lado eu não tive vício com ninguém, né? Não tinha, eu nunca achei que isso poderia acontecer. Mas ainda assim, eu tenho isso como filosofia de vida. Eu não acredito em retornos. Né? A gente Você falou, tá feito, tá feito. Sim. Vamos ver o que vai dar aqui. Exato. Vamos adiante. E é claro, o fator de que no Rio de Janeiro acontecem mais coisas que me interessam musicalmente, culturalmente, etc., do que em Manaus. Isso também pesou. Por exemplo, em Manaus eu não poderia ver um concerto sinfônico porque estava participando em 99,9%. Sem dúvida. Né? Aqui eu posso ver o Orquestra Teatro Municipal, Petrobras, enfim, é interessante essa... O campo é maior. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, o campo é maior. A oferta é maior. Aliás, aproveito aqui para parabenizar você pelo Lago dos Cisnes. Foi lindo. Lindo espetáculo. Eu fui com a minha filha, ela também tem 18 anos, adorou. Ai, que bacana. Foi ótimo. Lindo. Que bacana. Então, isso pesou. Porque a gente sabe que hoje a gente pode consumir cultura de várias formas. Só que também a gente viu, e a pandemia comprovou isso, que nada substituiu ao vivo. Verdade. Nada. Verdade. A gente conseguiu se defender, né? Uns mais, outros menos, oferecendo de acordo com as condições o nosso melhor, para que também as pessoas não enlouquecessem. Essa que é a verdade. Porque não fossem as artes, a gente teria tido problema hospitalar, né? de ocupação hospitalar ainda maior, sem dúvida alguma, do que já foi, né? Então a gente teve uma missão preponderante nesse sentido, para que o mundo não enlouquecesse com aquilo tudo. Aquilo foi muito pesado, realmente. Bom você tocar nesse ponto, porque eu acho que ali a grande maioria das pessoas compreendeu o que a música significa. Sem dúvida. Que a música não é só entretenimento no sentido popular e largo, amplo. Né? Ela cuida da alma das pessoas. A música exatamente, porque ela é a maior representante das artes da harmonia. Né? Nós temos, inclusive, dentro de todas as nossas matérias, nós temos um componente da música que é a própria harmonia. Faz parte da nossa estrutura. Faz parte da nossa estrutura. Verdade. Então as pessoas procuravam a harmonia desesperadamente. De alguma forma, verdade. Agora, você falou sobre a crise que teve na USB. Isso também te levou a ter, a te incentivar a ter um papel de gestor que você tem hoje na USB?
Em princípio, não. Em princípio, não. Mas, por alguma razão, até em Manaus, eu sempre fazia parte da comissão de músicos. E buscavam já em você uma liderança, né? Eu era muito jovem para ser chamado de líder. Eu era o mais jovem. Sim, eu era o mais jovem da orquestra por muito tempo. Mas, porque, Eric, você já sabe de uma certa maneira que os meus interesses vão além do instrumento, violino e até propriamente a música, porque quando a gente começa a estudar música a fundo e a sua história com todas as fases, gêneros e etc., a gente esbarra na história do mundo. Sim. E aí você se perde naquilo então os meus interesses nesse sentido sempre foram muito amplos. Quando eu aprendi português suficiente para começar a ler livros, aí para mim se abriu outro mundo, porque eu comecei a ler literatura brasileira. Um dos primeiros livros meus era Quincas Borba, e assim, tinha Guimarães Rosa ali também. Eu tive dificuldade de ler, mas eu lia com muito gosto e com muita paciência, e comecei a ter um olhar sobre as coisas. E na verdade o que despertou em mim uma vontade de participar nessa vida de gestão foi justamente quando eu pensei, porque em Manaus eu cheguei num lugar onde antes disso não tinha, simplesmente, então tinha base de comparação. Sim. Mas aqui tinha. Sim. E eu, sinceramente, esperava que aqui, já que tinha, e era cultural, e tinha muito tempo, existia muito tempo, seria mais fácil, que seria mais organizado, que seria melhor, que seria, né, que fluía mais. Né? O lógico seria isso. Lógico seria isso. Quando eu vi que não é, eu comecei a buscar as razões pelo que não é. Né? E aí a gente se esbarra em várias situações e começa a refletir, conversar com colegas e tal. E em algum momento, lá já era 2014, eu acho, ou ainda em 13, mas em 14 com certeza, já participava na comissão daqui, da Orquestra Sinfônica Brasileira. Aí então, depois já de 6, 7 anos que você estava na USB? 4 anos. Não foi em 17 que você veio para cá? Não, em 2010, foi em 97 que eu cheguei no Amazonas. Certo. E era o meu, né, como diz, cada um carrega a sua cruz. Porque eu peguei literalmente uma situação da mais dramática. Vamos dizer assim que você chegou num período ali de rescaldo, de reestruturação, né, do organismo, né, Orquestra Sinfônica Brasileira, e com muito trabalho seu, de toda a equipe, vocês foram virando essa chave e a orquestra voltou a produzir muito, produzir com qualidade, a estar nas grandes casas de espetáculo do Brasil, fora as turnês que vocês fazem também, e até com um projeto aí com um filho lindo, né, que é a Jovem, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco e tal. Mas hoje, no seu dia a dia, como que você consegue dividir o seu tempo de dedicação, que eu sei muito bem que não é fácil, entre o músico e o gestor?
Desde que eu assumi a direção de fato, eu parei de tocar na orquestra. Não parei de tocar violino. Claro. Até porque a gente enferruja muito fácil, não deve parar mesmo. Enferruja muito fácil e o violino para mim é um pilar. Eu não consigo sem ele. Eu sou violinista por definição, né? E sempre vou ser violinista, nem sempre vou ser diretor. É como eu digo sempre, eu sou cantor, eu sou diretor. A gente é músico, né? E você falando na toda a equipe aqui, foi fundamental o comportamento dos músicos de não deixar a orquestra morrer. Fundamental. Eu acho que nunca contei isso em uma rádio, mas naquela época eu fui chamado para, em nome dos músicos, assinar o fim da OSB. Sério? Chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto. E eu não aceitei colocar minha assinatura lá. E aí daí fiz algumas considerações, algumas propostas, e etc. Depois veio Ana Flávia e ela viu que tem uma instituição com trilhões de problemas, mas que tem um corpo artístico lá com um amor pela música, instituição e pela música e pela camisa, como costumam dizer aqui no Brasil, sabe? A camisa OSB, ela tem um significado para quem está lá. Alguns chegam a algum tipo de fanatismo, assim, como fanatismo no bom sentido, né? Como torcedor fervoroso, exatamente. Então tem pessoas que se choram falando, até hoje, né? A gente acabou de ter um evento lindo com os nossos patrocinadores, que hoje são 30. Que maravilha! Né? Então, tudo isso, e os músicos vão no encontro com os patrocinadores. Eu trabalho diretamente com eles, eu faço questão de dizer que toda a temporada inteira, ela é feita em conjunto com a comissão de músicos. Isso é muito importante. Já estamos na terceira, desde que eu sou responsável artístico, porque antes era coordenador. Eu mesmo como presidente de comissão já estava fazendo algumas coisas, mas efetivamente faço isso desde 2019. Já estamos na terceira versão de comissão de músicos e com todas três eu faço questão de trabalhar todas as escolhas e a votação. Claro, demora um pouco mais, só que é um trabalho que, quando é realizado, todo mundo se sente parte disso. Isso faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme. Isso é ser gestor, é ser líder. Justamente porque todos nós somos profissionais o suficiente para executar qualquer temporada sugerida, né? Claro. E etc. Mas quando a própria orquestra decide que caminho vai pegar, que estilo, que estrutura, o porquê vai tocar uma coisa. Eu sempre brinco com isso, né? Porque as cordas necessitam de uma coisa, as metais de outra, os sopros estão tentando ali equilibrar a questão, porque, por exemplo, para os metais, classicismo nem sempre é tão interessante. Né? Enquanto cordas de metais ali mostram alta pilotagem. Né? Mas por outro lado, como por exemplo, hoje à noite a gente vai tocar Berlioz, a Fantástica de Berlioz, também com a linda peça da Clarice Assad. É um trabalho e graças a Deus nós conseguimos hoje o trabalho de reestruturação depois da crise de 2016 e 2017, porque quando eu cheguei era outra. Então a gente pulou já de uma para outra, mas desde aquele tempo para cá, a orquestra hoje está em uma boa forma artística. Hoje vocês
quando saem em turnê, vocês têm visitado quais cidades? A gente viaja muito pelo Conexões Musicais. Uhum. Conexões Musicais é o nosso programa educacional que já está em 12 estados. 12 estados. Então, acabamos de ter na Sala São Paulo um concerto pelo Conexões Musicais com alunos de lá, corais e etc., com músicos nossos. Então, essas viagens, elas são feitas paralelamente com a nossa temporada. Uhum. Então, a gente tem que se organizar de uma tal maneira que quase sempre tem um grupo em algum lugar. Entendi. Nosso. Mas falando em turnê, a gente acabou de fazer a Virada Cultural em São Paulo. Que é uma delícia, né? Nossa, foi lá na Catedral de São Bento. Uhum. E agora a gente está, agora em julho, no início de julho, 4 e 5 de julho, a gente vai estar no Cultura Artística. De volta, depois de muitos, do novo Cultura Artística. Maravilha. Eu vou fazer um breve intervalo e na volta eu queria saber de você sobre a questão, aí puxando esse gancho dos Conexões Musicais, o trabalho voltado aos jovens, porque vocês têm já uma ligação com centros de formação, já não é de hoje, né? Que vocês formam muitos jovens. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito. Continue conosco aqui no Momento Clássico, hoje Conexão Cultura com o Nikolai Sapodiev, que é da Orquestra Sinfônica Brasileira. www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Até já. Estamos de volta aqui, Conexão Cultura, hoje no Momento Clássico, da Rádio Tropical Web Brasil, no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo, o mundo ligado em você. Estou aqui com meu querido colega, o Nikolai Sapodiev, da USB, diretor artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira. Nikolai, antes do nosso intervalo, eu estava te perguntando, pensando ali na questão do Conexões Musicais, essa ligação que você falou com os músicos jovens, né, que vocês vão em 12 estados, mas antes disso, vocês já tinham alguns centros de formação ligados ao USB, não? Antes do Conexões Musicais, eu não conheço. Esses centros já são ligados ao Conexões Musicais? Sempre. Entendi. Começamos aqui em 2017. Isso, tem razão, isso daí. Em 2017 começamos, nosso primeiro lugar foi Japeri, aqui no Rio de Janeiro, que continua até hoje, né, graças ao nosso mantenedor. Certo. Posso falar o nome? Claro, por NTS, favor. A gente sempre agradece a eles. Estão conosco até hoje e estamos ainda em Japeri, em toda a Baixada Fluminense, Paracambi, Duque de Caxias, etc. E nós vamos fazer daqui a pouco um concerto, porque para os nossos principais parceiros no Conexões Musicais, que é NTS e Vale, a gente faz um concerto especial por ano, incluindo os jovens dentro do nosso Isso é muito importante. grupo dos profissionais. Né? Porque a gente começou com esses concertos que a gente chama de integração ainda 2018. Só que isso desenvolveu-se também num programa de estágio que a gente faz. Então hoje se faz uma audição entre todos os polos da Vale Música e a gente escolhe 3 estagiários por ano que passam com a gente 6 meses. Bacana. Olha, isso eu posso não parar de falar sobre isso porque é emocionante, é impressionante e ao mesmo tempo é muito revelador
que a música está dentro de todos nós. E é claro que uns têm mais facilidade, digamos, facilidade, o que a gente chama de dom, talento, seja o que for. Mas talento também não tem lugar certo para nascer. Verdade. Talento nasce, como pode nascer aqui no Leblon, mas também nasce no Morro do Macaco, dos Macacos. Sim, sim. Também nasce, assim como nasce em Paris, nasce no interior de Corumbá. Temos já comprovações de jovens que, graças ao nosso programa, literalmente mudaram de vida. Assim, fundamentalmente mudaram de vida para melhor. Acredito. Né? Claro. Quantos jovens vocês têm hoje nesses centros? Tem uma ideia? No total... Aqui no Rio de Janeiro são quantos? Aqui no Rio de Janeiro deve ter pelo menos 250. Caramba! Pelo menos. Na verdade, é porque desde que eu assumi a direção artística, nós temos o coordenador, porque crescemos muito, então o Elber, hoje, Elber Ramos, ele é o nosso gerente do Conexões Musicais, ele tem esses números precisos, mas eu sei que, porque o nosso programa, que a gente chama hoje de programa, era um projeto, ele foi somente com intuito social. Né? Só que é imprescindível que neste caminho e neste trabalho social, em princípio, é imprescindível que você encontre diamantes brutos. Sem dúvida. Que não tem como deixar de lapidar, porque é um pecado. Verdade. Né? Então, a gente tem muitos... Faz parte da missão. Muitos níveis. Inclusive, a nossa orquestra jovem também apareceu com esse intuito da diversidade, da oportunidade. Porque eu acho que a gente precisa compreender e aceitar que o Brasil tem muito pouca orquestra sinfônica. Sem dúvida. O Brasil é um continente. A gente precisa realmente aumentar essa oferta. Assim, eu acho que... E demanda tem. Porque todos os concertos, todos os programas, todas as óperas, os balés têm estado cheios. A gente tem que aumentar essa oferta, sem dúvida alguma. A gente precisa aumentar a oferta e a gente precisa ver com carinho a base física, para a gente poder atender com a qualidade essa demanda que ela merece, porque infelizmente o Rio de Janeiro ainda não tem sala sinfônica própria que funcionasse para as orquestras que são sinfônicas no seu DNA. Tem algumas aqui no Rio e nós somos uma delas. Sim. Então falta um espaço que tenha essa grandeza de acústica. Grandeza eu uso no melhor sentido da palavra. Do ponto de vista, sim, claro, né? Construtivo. Exatamente, de representação, que as orquestras se apresentem com qualidade, porque todos nós sabemos que a identidade sonora ela se cria em espaços próprios acústicos. Sim. A identidade sonora de uma orquestra. E falando da especificidade do nosso trabalho, alguns de nós até ensaiam em lugares que não são tão próprios. É verdade. É verdade. Né? Para essa construção de uma sonoridade, como eu falo às vezes, é difícil quando você toca numa orquestra e a própria condição acústica não te deixa escutar um naipe que seria importante você escutar na hora
de execução. São trabalhos, isso é um assunto técnico e um pouco chato, né, até para o público que está nos vendo, mas a gente sabe o quanto é importante para eles consumirem isso da melhor forma. Para que se tenha a melhor experiência, como se deve ter a experiência de uma música de concerto, a acústica é fundamental. Nós estamos falando de instrumentos acústicos que não são amplificados, que não tem aquele ganho, né? Como a gente diz, dá um ganhozinho. O ganho não existe. Então, se você não está num local que foi pensado, planejado acusticamente para essa execução, a experiência fica muito aquém do que deveria ser, do que poderia ser. E a grande beleza numa orquestra sinfônica é a variedade de timbres. Exatamente. Né? Essa é a riqueza. Para quem não sabe, o timbre é a cor do instrumento. Né? Então, eu costumo dizer uma frase que não é nem minha, mas Isaac Stern já falou assim: nós músicos temos todas as cores dos pintores e até alguns que eles não têm. Verdade, sábio isso. Agora, a jovem, então, ela é formada com os melhores alunos, mais proeminentes alunos desses centros de formação? A jovem foi criada para atender essa juventude aqui da periferia do Rio. A gente, inclusive, teve alguns marcadores sociais no edital. Então, a gente tem certeza que, através da nossa Orquestra Sinfônica Jovem, OSB Jovem, a gente ajuda exatamente aqueles que precisam disso, né? Fundamentalmente precisam disso. Porque o desenvolvimento musical, sem um desenvolvimento humano, é impossível. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Vocês estão aqui em Conexão Cultura, no Momento Clássico, nessa terça-feira, no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você que está chegando agora, estou aqui com o diretor artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira, Nikolai Sapontiev. Nikolai, vocês trouxeram então a jovem e aí começam a atender então essas demandas desses jovens músicos, e a jovem já tem se apresentado em casas de espetáculo importantes, como Teatro Municipal, etc. Conta um pouquinho pra gente. Jovem abriu este ano a temporada dela no Teatro Municipal, e foi lotado. E foi logo depois do Carnaval, e eu aqui aproveito sempre para agradecer você, a Clara Paulino, que nos atendem com tanta atenção, e a gente sabe a dificuldade que vocês têm de abrigar todo mundo. Verdade. Porque todo mundo vem pedir para vocês. Eu não escondo que depois da entrevista também vou fazer isso. Mas é que o teatro hoje tem uma produção própria pujante, robusta, e aí as datas que já normalmente são difíceis, ficaram muito mais difíceis ainda, na verdade. Mas como dizem, aliás, isso já é público aqui no Rio de Janeiro, que vocês têm um problema bom. Então, graças a Deus. Isso é verdade, graças a Deus. E a partir dessa abertura de temporada, como é que são os convites para eles têm um concerto por mês. Certo. A jovem tem um concerto por mês. A gente está na Sala Cecília Meirelles, na UERJ, que também gostaria de agradecer, porque a UERJ nos abrigou para ensaiar com a jovem. Então eles têm algumas apresentações lá na Sala Cecília Meirelles, também na Cidade das Artes. A jovem, assim como a profissional, ela se adequa de acordo com a disponibilidade do espaço. E a jovem então está caminhando bem, graças a Deus. Está caminhando bem. A gente vai ter porque eles têm provas cada 2 anos. Agora vai ter uma prova que, quer dizer, primeiro mandato já foi. Então vamos ver porque qual é a idade média ali? Deve ser 20 e poucos. 20 e poucos.
A maioria começa tarde mesmo. Pelas dificuldades da vida. Pelas dificuldades na vida. Porque não apareceu... tem histórias de cortar o coração. Eu não vou aqui contar, mas assim são relatos de alunos, mensagens no celular que não pude ir para o ensaio porque houve tiroteio. Então são nessas condições que esses garotos estão vivendo, mas a gente não pode esquecer que nós somos responsáveis também pelo desenvolvimento musical deles. Então eles precisam aproveitar esse tempo ao máximo. Nós que chegamos no estágio profissional da música, sabemos que quanto menos você aproveita os seus anos de estudo, depois fazem muita falta. É verdade. E eventualmente você precisa retornar, porque a música, a educação como um todo, no processo educacional, independentemente em que área, não existem saltos. Verdade. Né? Então, se você não passar... Tudo é uma continuidade. Se você não passar por todas as fases, eventualmente você vai ter que retornar em um momento que de repente você tem que pagar contas. Né? Então a gente não pode, eu acho isso um pouco, que precisamos desmistificar a arte. A arte é nossa, é do ser humano. Mas tem o lado comercial de tudo também. Eu ia contar uma coisa, mas não vou contar ainda porque não tá. Está confirmada. Tá bom. É para o próximo ano, mas é coisa interessante que é ligada a isso. O que eu queria dizer... Você volta aqui. Quando tiver confirmado, você volta aqui. Combinado. E a gente fala a respeito. Combinado. Porque o que nós não podemos deixar de fazer é de mostrar para os nossos jovens a realidade. Eles não podem... Porque muita gente fala que através da arte vou me desconectar da realidade, que é muito difícil. Isso é perigoso. Não se trata desse tipo de desconectar. Muito ao contrário. A arte, ela te ajuda para vivenciar. Para ultrapassar. Para ultrapassar. Para passar melhor do que você passaria sem isso. E não para você se desconectar, esquecer e ficar alienado. Isso é perigoso. Então, me parece, né, o primeiro e principal, a primeira principal questão que os nossos jovens precisam entender, que a música, quem estuda música profissionalmente, né, que é o caso da jovem, porque Conexões Musicais não é exatamente para ser profissional. Lá alguns continuam, alguns não continuam, mas eles carregam com eles a experiência do estudo, até porque eu defendo muito... E sobretudo tiveram a oportunidade de escolher, né? Não tem essa frustração. Poderia ter tido a oportunidade. Se eu tivesse tido essa oportunidade, a oportunidade foi dada ali. Em todo caso, é enriquecedor. Sim, sem dúvida. Porque eu dou de exemplo uma coisa muito simples. Existe na Grécia Antiga existe um conceito, não era nem escola, era só um conceito de educação, e isso antes mesmo da criação da Academia de Platão, que era a primeira universidade praticamente. Mas existia um conceito de educação que se chamava aula magna. Sim. O que se estudava de acordo com esse conceito? Física, filosofia e música. Então, é o pilar, são os 3 pilares da condição humana, né? Porque cada uma dessas áreas cuida de um lado da vida humana. Puxa, se isso foi comprovado lá antes do Cristo, o que a gente deixou de fazer hoje? Verdade. Porque... Há pouco tempo eu escrevi um artigo sobre isso, lá na Turismo News, falando da preocupação que o Platão tinha com a música, na época, a música que o governo oferecia ao povo. Justamente. Cuidado com a música que você oferece ao seu povo. Agora,
já que a gente tem oferecido através dos nossos trabalhos o que há de melhor na música, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta, e isso é natural no mundo inteiro, a cultura e as artes passam dificuldades. Quais são os próximos planos da OSB nesse sentido da formação? Você falou que daqui a pouquinho está terminando esse mandato, vamos dizer assim, esse período de 2 anos dos jovens. Novos jovens virão. Esses jovens que se saíram bem, que foram muito bem, têm condições de serem absorvidos pela profissional? Não só, eles primeiro têm condições de ficar na própria jovem. Certo. Não é a prova para aqueles que estão ali, porque é de permanência também. É de permanência também, porque tem que mostrar tem que mostrar preparo. Claro. Tem que mostrar, principalmente mostrar evolução, desenvolvimento, né? Porque não é uma orquestra escola, é uma orquestra jovem. Não é uma orquestra escola. Ela tem acredito eu, que ela tem um papel de ser uma ponte. Exato. Né? Para o mundo profissional. Né? Sim, sim. Exato. Eu espero muito que a grande maioria deles, eu acho que todos ali têm condições. Todos ali têm condições, porque afinal eles também entram já com um material, uma boa base. O material exigido na prova de admissão, ele é parte do material que é exigido no profissional. Ele não é menos difícil. Então eles já têm essa vivência? Tem. E eles têm aulas com os nossos músicos. Alguns deles fazem participações em nossos programas como músicos convidados. Né? Agora, não é automático que um jovem vai passar da jovem para profissional. Claro. Não é um caminho garantido. Isso depende deles mesmos. Isso depende deles. Claro. E isso eu acho que em algum momento todos nós precisamos entender que nós somos responsáveis pela nossa condição. Sim. Né? E não de procurar né? Não, claro. Tem que não ficar, como a gente diz, usando chicana. Essa palavra. Seguir o caminho. Sim, o caminho e enfrentar as dificuldades e todas as etapas para que você possa passar para o outro nível. Porque a música é sobre isso. Eu sempre defendo que o conceito, digamos assim, musical, independentemente qual. Outro dia eu estava falando numa palestra que eu fiz, a harmonia, ela é resultado do conflito. É verdade. Ela não é resultado da concordância, digamos assim. Então, é bom quando você tem conflitos internos e etc. Mas isso, justamente, de novo, a música ajuda para você resolvermos melhor. Maravilha. Né? Para você, de repente, harmonizar com uma terça, uma sexta e não com uma segunda ou uma sétima. Muito bem. Nicolai, quais são os próximos compromissos da OSB, da profissional? A profissional está comemorando 85 anos este ano. É verdade. Né? Então, é uma linda senhora, infelizmente ainda sem ideais condições, mas eu sempre falo que a gente tem que usar o ideal como inspiração e não como ideia fixa, porque senão a gente vai se frustrar o tempo todo. Verdade. Então, nesse contexto, a gente faz o melhor possível. Sim. Né? Então, a nossa... Quer dizer, o próximo mesmo é esta noite no Municipal, com o maestro Stefan Geiger, já mencionei, Clarice Assad e Hector Berlioz. Maravilha. Depois a gente tem também no Municipal, no dia 29 de julho,
Não, antes tem cultura artística. Ah, sim, lá em São Paulo. Antes tem cultura artística lá em São vocês Paulo. fazem o quê? Qual é o programa? Você lembra de cabeça? Eu lembro de cabeça, Mozart é o programa, a história da OSB com cultura artística é muito antiga. Sim, sem dúvida. O primeiro concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira no Cultura Artística foi em 1952. Uau! Aí eu puxei aquele programa para a gente repetir agora, é claro. Celebrando o próprio retorno do Cultura Artística e a volta de vocês aqui. Exatamente. Que tem José Siqueira, que é o nosso, inclusive, fundador, né? Tem Mozart, se não me engano, flauta mágica, tem Rachmaninoff 2 de piano com a Gabriela Strata, que é o último ganhador aqui do concurso internacional que a Vale fez no Rio de Janeiro. Esse concerto faz parte do primeiro prêmio dele. E a quinta de Beethoven, e a gente vai ter o maestro Diemek na... Você Maravilha, bem, claro. Conheci ele em Buenos Aires quando ele dirigiu Colômbia. Fantástico ele, além de ser uma persona. Sim. E nós vamos ter um outro retorno este ano ainda, para Cultura Artística, em novembro, quando a gente vai apresentar Sua Música Brasileira. Ah, que gostoso. Então, naquela ocasião, vai ter... Em Vila Lobos? Vila Lobos vai ter aqui. Lá vamos tocar Nepomuceno. Aliás, pelo que eu tenho lido e pelo livro ainda dos 60 anos da OSB, eu acho que ainda o Nepomuceno é o compositor mais tocado. Acredito. Pela OSB. Você sabe que a gente tem uma série que eu criei lá no Municipal desde 22, que é Música Brasileira em Foco. Sim, e Nepomuceno sempre faz. É um compositor que eu gosto muito, então ele está sempre lá. Nesse último que a gente fez em junho, também ele estava ali presente. Eu adoro o Nepomuceno, porque o Nepomuceno, quer dizer, ele foi talvez o primeiro de aplicar aquilo que ele aprendeu como técnica orquestral nos gêneros brasileiros. É verdade. Né? Então, ele é músico brasileiro, assim, compositor brasileiro 100%. Verdade. Né? No ano retrasado, inclusive, a gente conseguiu convidar o bisneto dele, que é o Eric Bang, que trabalha na Globo News, é um dos jornalistas, apresentador de telejornal, meu xará. E ele ficou muito emocionado também em ver ali a obra do bisavô ali ao vivo e tal e tudo mais. E também nesse mesmo concerto em novembro a gente vai ter estreia mundial de concerto para violão e orquestra do Sérgio Assati. Olha que bacana. Isso, com João Camareiro, porque essa obra é dedicada a 85 anos da OSB, então... E como é que a gente encontra a OSB nas redes sociais? A gente está em todas as mídias, Facebook, Instagram. No Facebook é Orquestra Sinfônica Brasileira, no Instagram é OS Brasileira e OS Brasileira Jovem. A Jovem tem o seu próprio Instagram, então quem quiser seguir também a programação dos nossos jovens... E o site de vocês? É www.osb.com.br. Maravilha, lá vocês encontram todas as informações a respeito da OSB, dos trabalhos sociais também, acredito, da OSB, e também todos os concertos futuros, é isso? Exatamente isso, e eu queria aqui aproveitar a oportunidade de anunciar em primeira mão. Fica à vontade, vai lá. A OSB vai ser a anfitriã formal junto ao Fórum da Música das Orquestras Brasileiras e dos teatros. Como é Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto. Exato, isso. Em parceria com esse fórum, a gente está realizando o segundo Encontro Nacionais das Orquestras Sinfônicas do Brasil. Maravilha, que data vai ser? Você já está convidado, muito 26 obrigado. E 27 de julho, no auditório da FGV, que a gente agradece enormemente pela cessão desse espaço maravilhoso. Então lá todos nós vamos ter a oportunidade de debater Coloquem na agenda, dias 26 e 27, muito importante esse encontro ali no auditório da FGV, aqui no Rio de Janeiro. Se você, inclusive, que é de fora do Rio,
dá tempo de você aí se programar para comprar passagens um pouco mais baratas e não perder esse encontro. Nicolai, obrigado mais uma vez por ter vindo. Foi um prazer enorme te receber aqui no programa. Viu? Eu que agradeço. Sempre prazeroso falar com você. É importante a gente fazer essas conversas por aqui. Nós precisamos cada vez mais entrar nas conversas de bar, de rua, sabe? Sim. Nas mesas de jantar das Sim, pessoas. Porque através desses... Que a música clássica não... Eu me lembro, aliás, só para terminar isso agora que me lembrei, quando eu cheguei no Brasil, fiquei abismado com um programa que eu já estava um pouco depois, já estava falando até melhorzinho. Tinha um programa Quem Tem Medo da Música Clássica. Sim. Eu não acreditei que alguém poderia ter medo da música clássica. Então, ó, gente, música clássica não mete medo. Isso muito ao contrário. Muito bem. Sucesso sempre nos seus projetos, da OSB também. Mando um meu abraço a todos lá, para a Ana Flávia, para todos os músicos também da orquestra, que me são muito, muito caros, e que todos os planos de vocês tenham um grande êxito sempre. Amém. Obrigado. Para você que acompanhou a gente aqui, eu deixo meu abraço. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um Momento Clássico, Conexão Cultura. Renovo aqui então o convite para a próxima terça-feira, às 19 horas, aqui no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Que vocês tenham uma excelente semana e até a próxima terça-feira. Beijo grande. Você acaba de ouvir pela Rádio Tropical Web Brasil. Momento Clássico.